Você nunca vai esquecer o dia em que perceber que estão te consumindo. Não com violência nem com brutalidade, mas com um sorriso no rosto, um elogio na hora certa, uma gentileza que parece inocente. Estão te drenando com luvas de veludo. E o pior, você está permitindo. Ninguém precisa te roubar com força quando você entrega tudo sem entender o que carrega. As pessoas ao seu redor, sem exceção, enxergam valor em você antes mesmo de você saber qual valor é esse. Elas não se aproximam por caridade, elas farejam utilidade. E quando encontram algo útil, um talento, uma rede de contatos, um carisma natural, uma reputação sólida, uma aparência marcante ou até mesmo sua simples escuta atenta, elas se aproximam, disfarçadas de interesse genuíno, mas já calculando o que podem extrair. Você acha que isso é exagero? Então tente sumir por algumas semanas. Veja quem te procura. Veja por quê. Preste atenção no tom, na pressa, na cobrança velada. As pessoas não sentem saudade de você. Elas sentem falta do efeito que você causava na vida delas. E esse efeito tem nome: recurso. O mundo não lida com você como indivíduo. Ele lida com o que você fornece. E essa é uma das verdades mais duras que ninguém te ensinou. Você foi criado para acreditar que ser bom seria suficiente, que oferecer ajuda seria nobre, que doar tempo seria bonito. Mas ninguém te ensinou a fazer as contas. Ninguém te mostrou que toda entrega sem cálculo é um anúncio de que você está à venda, e barato. Você já parou para pensar quanto vale sua atenção? Não o que você ganha com ela, mas o que os outros ganham quando a têm. Quando você senta para ouvir aquele amigo por 2 horas, ele sai mais leve, mais calmo, mais resolvido. E você sai com o quê? Quando você revisa o projeto do colega, dá um toque, resolve um problema, ele ganha credibilidade, produtividade, talvez até uma promoção. E você ganhou o quê? A resposta é simples. Você não ganhou nada porque não colocou o preço, porque achou que bondade era suficiente, porque confundiu generosidade com falta de critério. Mas o mundo não é uma rede de gratidão. O mundo é um grande sistema de troca. Quem não entende isso acaba sempre no prejuízo. E o mais perigoso é que isso começa pequeno. Uma ajuda aqui, uma escuta ali, um favor a mais porque você é gente boa. E de pouco em pouco, você vai sendo condicionado a acreditar que sua presença deve ser gratuita, que sua contribuição é sua obrigação, que sua energia está disponível para quem quiser. E quando você finalmente tentar colocar limites, as mesmas pessoas que te elogiavam vão se incomodar. Vão dizer que você mudou. Vão acusar você de egoísmo. A verdade é que você não mudou. Você apenas percebeu o quanto vale. E perceber o próprio valor incomoda quem estava acostumado a te usar de graça. Não estamos falando de dinheiro. Estamos falando de algo mais profundo: consciência de utilidade. Saber exatamente o que você oferece, saber como isso é percebido, entender como sua energia circula. Gente que te procura para desabafar não está procurando você, está procurando alívio. Gente que te liga só quando precisa de algo não está atrás da sua amizade, está atrás da sua função. E quanto mais você ignora isso, mais você reforça esse comportamento. Existe um padrão silencioso por trás de toda relação. E esse padrão é definido, não pelo afeto declarado, mas pelo fluxo de troca. Quando o fluxo é equilibrado, existe respeito. Quando o fluxo é unidirecional, existe exploração. Você nunca vai ser respeitado de verdade por alguém que te explora sem resistência. O respeito nasce da noção de que existe um limite, de que existe um preço, de que existe uma consciência. Ser bom não é deixar tudo passar. Ser bom é saber quando parar de dar para não começar a desaparecer. E é exatamente isso que acontece quando você não percebe o valor que carrega. Aos poucos, você começa a se sentir esgotado, cansado de estar disponível,
irritado com mensagens que antes respondia com gentileza. Começa a desconfiar dos elogios, dos convites, das amizades. E o que parece cinismo, na verdade, é um instinto tardio de proteção. Um reflexo natural de quem foi usado demais sem nunca ter aprendido a cobrar. Quem se doa o tempo todo, sem filtro, começa a sentir raiva, não dos outros, mas de si mesmo, pela ingenuidade, pela passividade, pela demora em perceber que, na prática, foi cúmplice do próprio desgaste. A grande virada acontece quando você começa a perguntar: o que estão levando de mim sem pagar? Essa pergunta, simples e brutal, muda sua vida, muda seu olhar, muda suas reações, porque você para de agir no automático, para de dizer sim sem pensar, para de aceitar convites que drenam, para de sorrir para gente que só sorri quando precisa. E quando você começa a fazer essas perguntas, a mágica acontece. Os papéis se invertem. Agora é você quem avalia, quem observa, quem decide. Você começa a entender que aquele colega que te liga só para pedir ajuda já fez disso um padrão. Que aquela amizade que só te procura quando termina um relacionamento não é laço, é refúgio temporário. Que aquele familiar que te coloca como responsável por tudo não está honrando um vínculo, está te usando como suporte. E mais uma vez, não se trata de virar as costas. Se trata de criar critério, de enxergar o valor invisível que você oferece e começar a cobrar. Cobrar respeito, cobrar reciprocidade, cobrar presença, cobrar esforço. Porque o que é entregue sem critério vira rotina, e rotina vira invisibilidade. Quando você se entrega demais sem consciência, o outro se acostuma com sua generosidade, como quem se acostuma com um aplicativo, disponível 24 horas por dia, funcional, gratuito. E um dia, quando você desinstalar, ele nem vai agradecer. Vai reclamar da ausência como se tivesse direito ao seu tempo, ao seu corpo, à sua mente. Por isso, o verdadeiro empoderamento começa com inventário. Você precisa listar, com clareza, tudo o que carrega. Sua inteligência, sua escuta, sua criatividade, seu afeto, sua imagem, sua força emocional, seu senso de liderança, tudo isso é ativo, tudo isso tem um valor. E quem não faz esse inventário vive sendo explorado por quem já o fez e viu em você uma oportunidade. A vida, no fundo, é uma sequência de trocas disfarçadas de afeto. E o único jeito de não ser usado é reconhecer o próprio poder antes que alguém o use por você. Não se trata de paranoia, se trata de maturidade. Você pode ser generoso, sim, mas com estratégia. Pode ajudar, sim, mas com consciência. Pode ouvir, sim, mas com critério. Porque o valor que você tem não está nas coisas grandes que faz. Está na soma dos pequenos recursos que entrega todos os dias sem perceber. Atenção, validação, apoio, presença, escuta, entusiasmo, ideias. E quem aprende a enxergar esses recursos se torna mais seletivo. E quem se torna seletivo passa a ser raro. E quem é raro passa a ser respeitado. O respeito começa quando você para de entregar tudo de graça. Quando você para de ser previsível. Quando você começa a proteger sua energia como quem protege um bem precioso. Porque é exatamente isso que você é. Precioso. E a partir do momento em que você entende isso, ninguém mais vai conseguir te usar sem pagar o preço. Você já reparou como as pessoas nunca chegam vazias? Elas chegam carregando intenções que não aparecem na superfície, mas moldam cada gesto, cada palavra, cada convite. Não importa se é alguém que você conhece há anos ou alguém que cruza seu caminho pela primeira vez. Toda aproximação carrega um propósito. E por mais que essa verdade pareça dura, ela é a chave que separa quem vive perdido em ilusões de quem finalmente enxerga o tabuleiro como ele realmente é.
A maioria imagina que relacionamentos, parcerias e conexões acontecem por afinidade, sorte ou coincidência. Mas coincidência é só a forma educada de esconder cálculo. Quando alguém decide se aproximar, existe um motivo. E esse motivo pode ser simples ou complexo, claro ou oculto, consciente ou intuitivo. Mas ele existe, e entender isso não te torna frio. Te torna lúcido. Repare nos detalhes. Uma pessoa que te observa de longe e escolhe puxar assunto não está movida apenas pela simpatia. Ela percebeu algo em você que pode se conectar com o que ela busca. Talvez você transmita segurança. Talvez represente uma chance de crescer. Talvez seja alguém que pensa rápido, age rápido, decide rápido. Talvez você seja o tipo que resolve problemas que os outros não conseguem resolver. Nada disso aparece na conversa inicial, mas está lá, mesmo em silêncio. O curioso é que quando você entende essa dinâmica, fica muito mais fácil interpretar comportamentos que antes pareciam confusos. Aquela amizade que surge do nada com empolgação exagerada. Aquele colega que começou a te tratar melhor de um dia para o outro. Aquele parente distante que lembrou de você após anos. Nada disso é acidental. Existem motores movendo essas ações, motores que você só percebe quando para de olhar para o discurso e começa a prestar atenção no movimento. As intenções nunca se revelam de frente. Elas aparecem nas brechas, nos pedidos indiretos, nos elogios calculados, na preocupação repentina. E não há nada de errado em alguém querer algo de você. O problema começa quando você acredita que está vivendo uma troca emocional, quando, na verdade, está participando de uma negociação silenciosa, da qual você nem sabia que fazia parte. Toda frase dita com doçura pode carregar um pedido escondido. Toda curiosidade pode ser uma forma de medir o que você oferece. Toda oferta pode ser um teste para ver o que você aceita, e isso não é manipulação em si. É simplesmente o modo como as pessoas se movem no mundo, buscando constantemente quem possa somar ao que elas desejam construir. O erro está em entrar em qualquer relação, como se você estivesse oferecendo afeto, enquanto o outro está sentado à mesa com fichas de aposta. Você entrega emoção, o outro entrega cálculo. Você se doa, o outro observa. Você acredita que ganhou um amigo, o outro acredita que ganhou uma oportunidade. E quando você descobre essa diferença, a decepção não é com o outro. É consigo mesmo por não ter enxergado antes. A aproximação humana tem camadas. Na superfície, tudo é leve. As conversas parecem espontâneas, as risadas parecem sinceras. Os elogios parecem generosos, mas nas camadas mais profundas existe análise, existe leitura de potencial, existe um tipo de investigação suave, quase imperceptível, feita para descobrir quem você é, o que você oferece e como você pode ser inserido no plano de alguém. Observe como as pessoas mudam de tom dependendo do que querem. Quando precisam de algo, são mais simpáticas. Quando percebem que você tem acesso a lugares, pessoas ou informações que elas não têm, se aproximam com zelo. Quando percebem que você está emocionalmente fragilizado, mudam a postura para parecerem indispensáveis. E quando descobriram tudo o que precisavam, começam a se afastar com a mesma naturalidade com que se aproximaram, como se a conexão nunca tivesse existido. Isso não é tragédia. É lógica social. Cada conversa é uma troca. Cada mensagem enviada é um teste. Cada aproximação é um cálculo silencioso. E quando você entende isso, começa a interpretar cada gesto não pelo que parece, mas pelo que significa. Um pedido aparentemente inocente pode ser um convite para carregar o peso que o outro não quer carregar. Um elogio exagerado pode ser o início de uma tentativa de moldar seu comportamento. Uma curiosidade repentina pela sua vida pode ser a forma mais educada de medir seu nível de poder. E aqui está a parte mais importante. Você também negocia, mesmo sem perceber.
Quando ajuda alguém, você quer reconhecimento. Quando apoia alguém, você espera cuidado. Quando oferece atenção, você deseja reciprocidade. O problema é que muitos fazem isso sem admitir para si mesmos e por isso vivem frustrados. Já os que entendem a lógica da troca param de se doer e começam a agir com maturidade. Enxergar a negociação escondida em cada relação não te transforma em alguém desconfiado. Te transforma em alguém capaz de decidir com clareza. Você passa a diferenciar quem se aproxima por interesse legítimo, quem se aproxima por conveniência e quem se aproxima para te usar como ferramenta descartável. E, com esse filtro ativado, você começa a distribuir sua energia de forma consciente. Quando você percebe que toda aproximação é uma negociação disfarçada, você começa a negociar também. Negociar sua atenção. Negociar sua presença. Negociar seu tempo. Negociar seus esforços. Não com agressividade, não com cálculo frio, mas com consciência, com maturidade, com clareza de que a troca precisa ser justa para ambas as partes. A ingenuidade desaparece quando você passa a notar que ninguém chega apenas para ver como você está. As pessoas chegam para sentir como você pode afetar a vida delas. E se você não souber o próprio valor, vai entrar em negociações que nunca deveriam ter começado. Vai entregar mais do que recebe. Vai se doar enquanto o outro só coleta. Mas quando você percebe a dinâmica, tudo muda. Você começa a escutar diferente, observar diferente, responder diferente. Começa a exigir reciprocidade sem dizer uma única palavra. Começa a estabelecer limites sem precisar anunciá-los. Começa a se tornar alguém mais valorizado, justamente porque não está mais disponível para qualquer aproximação barata. No fim, a verdade é simples. Toda relação é troca. Toda troca tem pesos. E quem não entende isso, acaba pagando sozinho uma conta que deveria ter sido dividida. Quando você percebe que toda aproximação é uma negociação disfarçada, você finalmente assume o controle da mesa. E quem controla a mesa, controla o jogo. Você já percebeu como o mundo sempre aplaude os bonzinhos, mas raramente os protege? As frases de efeito, as campanhas emocionadas, os discursos sobre empatia, tudo aponta para o ideal de ser gentil, altruísta, generoso. Só que o mundo real, o mundo das decisões silenciosas e dos bastidores, funciona de outro jeito. Nele, ser bonzinho sem critério não te eleva, te expõe. Existe um erro silencioso que muita gente comete sem perceber: confundir generosidade com obrigação. Você começa a ajudar porque quer, porque se importa, porque acha que está fazendo a coisa certa. Só que, sem perceber, vai criando um padrão onde sua doação deixa de ser uma escolha e se torna um dever automático. Aos olhos dos outros, você não é mais alguém gentil. Você vira um recurso permanente, um ponto de apoio, um carregador emocional, técnico, financeiro. E quando esse padrão se instala, você não é mais valorizado pela sua bondade. Você é usado por ela. O perigo não está em ajudar. O perigo está em esquecer de observar o que acontece depois que você ajuda. A pessoa retribui ou desaparece. Ela cresce com o que você deu ou volta a pedir mais. Ela reconhece ou começa a exigir. Essas perguntas revelam mais sobre o mundo do que 1000 discursos otimistas. A verdade é que o mundo responde à escassez com reverência e à abundância com descaso. O que está sempre disponível se torna invisível. E se você está sempre presente, sempre disponível, sempre pronto para ceder, começa a ser tratado como parte do cenário, não como presença rara. Sua ajuda vira obrigação. Seu tempo vira um direito dos outros. Seu esforço vira um pano de fundo que ninguém mais nota. Ser bonzinho demais é como andar com um colete luminoso em meio a predadores famintos. Você atrai os que querem se alimentar da sua energia. E o mais curioso é que quanto mais você dá,
mais as pessoas se sentem no direito de pedir. Porque você ensinou que não cobra, você ensinou que não reclama, você ensinou que não coloca limites. E quando você ensina isso ao mundo, o mundo aprende rápido. A ilusão da generosidade está na ideia de que o ato de doar, por si só, é sempre nobre. Mas o que ninguém te contou é que doar sem sabedoria é o caminho mais rápido para o esgotamento. É como abastecer tanques furados. Você entrega, 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 e nada muda. Ninguém cresce, ninguém volta, ninguém agradece de verdade. Porque ninguém valoriza o que vem fácil demais, o que vem sem custo, o que vem sem critério. Existem pessoas que só sabem pedir, não sabem colaborar, não sabem construir junto, não sabem devolver. E você só descobre quem são elas quando começa a dizer não. O não é o filtro que revela intenções. Ele mostra quem estava com você por conexão e quem estava por conveniência. Quem respeita e quem se aproveita. Quem te vê como parceiro e quem te vê como escada. E se você acha que vai perder pessoas ao começar a se posicionar, está certo, vai perder. Mas o que se perde ao dizer não, nunca foi seu. Era apenas uma presença dependente do seu desequilíbrio. Quando você equilibra o jogo, quem só sabia sugar se afasta. E esse afastamento é uma bênção disfarçada. O mundo valoriza quem se valoriza. Não porque o mundo é justo, mas porque o mundo responde ao que você permite. Quando você se permite ser explorado, o mundo entrega mais exploradores. Quando você exige respeito, o mundo começa a mudar a forma de te tratar. Não é mágica, é causa e efeito. Você já reparou como os que menos ajudam são os que mais recebem? Como aqueles que são mais escassos são mais respeitados? Como os que falam pouco são mais ouvidos? Isso não acontece por acaso. A ausência cria tensão. A limitação cria desejo. E o não cria autoridade. O bonzinho que não coloca limite vira personagem secundário da própria história. Ele se doa nos bastidores, esperando que um dia alguém perceba o quanto ele fez. Mas esse dia não chega, porque o palco está ocupado por quem sabe cobrar, por quem sabe impor presença, por quem entende que a generosidade sem critério é só uma forma elegante de se autoanular. E aqui está o ponto mais cruel de todos. O mundo não vai te avisar que você está sendo usado. Ele vai te aplaudir enquanto você se doa e vai te esquecer no segundo em que você não puder mais entregar. Porque a função da sua bondade para muita gente é resolver problemas. Quando você não resolve mais, você deixa de ser útil. E quando deixa de ser útil, você desaparece do radar. A saída para isso não é se fechar para o mundo. Não é se tornar cínico. É aprender a equilibrar bondade com lucidez. É entender que generosidade não é dar tudo. É saber o quanto dar, quando dar e para quem dar. É olhar para cada relação e perguntar: essa troca me fortalece ou me esgota? Você pode continuar sendo uma pessoa generosa, mas precisa ser uma pessoa estratégica. Precisa entender que, se não colocar valor no que oferece, ninguém mais vai colocar. E valor se constrói com limites, com pausas, com escolhas. Ser bom não é se sacrificar o tempo todo. Ser bom é ser justo consigo mesmo também. É se proteger, é se recusar a ser esvaziado pelos outros só porque tem algo que eles querem. É saber a hora de ajudar e a hora de recuar, a hora de estar e a hora de sumir. Porque o verdadeiro poder da generosidade não está em se entregar sem medida. Está em saber medir para não se perder. E quem aprende isso, deixa de ser alvo. Passa a ser arquiteto das próprias trocas. Decide onde entra, até onde vai e quando é hora de sair. E é exatamente essa consciência que separa os bonzinhos exaustos dos bons estrategistas respeitados. O primeiro vive esperando o reconhecimento que nunca chega. O segundo só entrega onde existe retorno, não por frieza,
mas por sabedoria. Afinal, como diria um velho provérbio, quem dá demais sem nunca receber, ensina os outros que merece menos. E você não merece menos. Você merece equilíbrio, respeito e trocas que te fortaleçam. Mas para receber isso, precisa começar a exigir. E para exigir, precisa deixar de ser apenas bonzinho e começar a ser justo, inclusive com você. Quando você começa a ser justo consigo, algo muito poderoso acontece. O medo de desagradar começa a sumir. Aquela angústia que te fazia dizer sim para tudo, mesmo quando o corpo implorava por descanso, vai sendo substituída por uma sensação nova, o alívio de não se trair mais. E esse alívio vale mais do que qualquer aplauso, porque é o primeiro passo rumo à liberdade emocional. Durante muito tempo, te ensinaram que ser bom era agradar todo mundo, que era bonito se anular, ceder sempre, colocar os outros em primeiro lugar. Mas o que ninguém te contou é que esse padrão cria uma armadilha. A cada concessão que você faz para manter a paz, você empurra um pouco mais sua própria vontade para o fundo da fila. E chega um momento em que você não sabe mais o que quer. Só sabe o que os outros esperam de você. E isso é perigoso, porque uma pessoa que perdeu o senso de direção vive sendo conduzida pelos desejos alheios. Vira ferramenta, vira acessório, vira apoio emocional dos outros, enquanto a própria vida se arrasta no piloto automático. E tudo isso disfarçado de bondade. Mas a bondade real não anula ninguém. Ela começa no cuidado com o outro, sim, mas jamais termina sem incluir o cuidado com você. E esse equilíbrio exige coragem. Coragem para se tornar seletivo. Coragem para encarar críticas. Coragem para aceitar que, ao colocar limites, você será chamado de frio por quem estava acostumado com sua submissão emocional. E aqui está um detalhe importante. Os que mais vão reclamar da sua mudança são exatamente os que mais se beneficiavam da sua falta de limite. Eles não estão com raiva da sua transformação. Estão assustados com o fim do conforto, com a perda do acesso irrestrito, com a sua nova capacidade de dizer não sem culpa. Você precisa entender que a culpa que sente ao se proteger não é um sinal de erro. É só o resultado de uma vida inteira sendo elogiado por se anular. E agora, ao começar a sair desse papel, o cérebro ainda tenta te sabotar com a ideia de que está fazendo algo errado. Mas não está. O erro foi ter acreditado por tanto tempo que não merecia reciprocidade. Toda vez que você diz sim querendo dizer não, uma parte sua enfraquece. E enfraquecer por dentro, por excesso de generosidade, é o tipo de morte que não chama a atenção, mas mata do mesmo jeito. Mata sua clareza, sua energia, sua vontade. Até que um dia você acorda vazio, cansado e sem saber onde deixou sua força. E o mais cruel é perceber que ninguém vai devolver o que você perdeu. Porque ninguém devolve aquilo que você nunca cobrou. A responsabilidade de proteger seu valor é sua, não é dos outros. O mundo não vai parar para te agradecer. Vai continuar te pedindo, te puxando, te pressionando até o momento em que você disser basta. E quando esse momento chegar, tudo começa a se reorganizar. As pessoas ao seu redor vão começar a perceber que você não é mais um recurso gratuito, que sua energia tem limite, que sua presença é escolha, que sua ajuda não é garantida. E isso não vai afastar as conexões verdadeiras. Vai purificar. Vai deixar ao seu lado quem entende o valor da troca. Vai atrair pessoas que sabem dar, não só receber. A generosidade real é como uma fonte. Ela precisa ser alimentada. Se você só entrega e nunca se recarrega, uma hora seca. E quando seca, ninguém entende. Porque ninguém viu o esforço que existia por trás do seu sorriso constante. Por isso, você não pode mais deixar sua fonte ao alcance de todos, o tempo inteiro. Precisa escolher quem bebe dela.
precisa preservar a água, precisa proteger a nascente. Essa nova postura não te torna menos humano, te torna mais inteiro. E gente inteira não precisa se despedaçar para ser boa. Gente inteira ajuda quando pode, mas também sabe recusar. Ouve quando faz sentido, mas também se afasta quando precisa. Está presente, mas também sabe desaparecer. E cada uma dessas decisões não é um sinal de frieza, é um ato de maturidade. Então, se você ainda sente que precisa ser o bonzinho para ser amado, entenda, isso é uma armadilha emocional. Porque amor que exige sua anulação não é amor, é dependência disfarçada. E quem ama de verdade respeita seus limites. Não só aceita quando você diz não, agradece, porque entende que o seu sim tem valor. E valor precisa ser protegido. A partir de hoje, encare sua generosidade como um presente raro. Um presente que você oferece com consciência, com critério e, acima de tudo, com respeito por si mesmo. Porque quando você se respeita, ensina o mundo a fazer o mesmo. E nesse dia, sua bondade deixa de ser um caminho para o esgotamento e passa a ser uma ponte para o poder. Um poder silencioso, firme e justo. O poder de decidir quando dar, quanto dar e para quem dar. Sem culpa, sem medo e sem jamais se perder no processo. Você tem um tesouro e nem percebe. Anda por aí como se estivesse vazio, enquanto carrega dentro de si recursos valiosos que o mundo explora sem pagar. E não estamos falando de dinheiro. Estamos falando de ativos invisíveis. Aquilo que você oferece e que os outros desejam, mas que você ainda não soube mensurar. Sua capacidade de resolver problemas, seu olhar apurado, seu poder de conectar pessoas, sua presença que acalma, sua credibilidade, sua influência, seu nome, sua energia. Se você não mapeia esses ativos, alguém vai fazer isso por você. E quando for outra pessoa quem define o que você vale, o preço nunca será justo. Porque quem define sem sentir o custo sempre cobra barato. E quem cobra barato vira mercadoria comum, mesmo tendo ouro nas mãos. A primeira coisa que você precisa entender é que tudo o que você oferece é uma moeda. Mas moedas não funcionam se você não as reconhece como tal. Sua forma de falar é uma moeda. Sua atenção é uma moeda. Seu tempo, sua experiência, sua paciência, sua imagem, tudo pode ser capital, desde que você saiba identificar, organizar e, principalmente, cobrar. Mapear seus ativos não é um exercício de ego, é uma questão de sobrevivência estratégica. Imagine um empresário que não sabe o que sua empresa tem. Ele não conhece seus produtos, seus diferenciais, seus dados, seus lucros. Quanto tempo você acha que esse negócio dura? Agora imagine que você é essa empresa. Sem saber o que tem, vive oferecendo tudo a troco de nada, esperando reconhecimento que nunca chega, esperando valorização que nunca vem. Quem não tem consciência do que possui, vive sendo moldado pelas necessidades dos outros. Você vira a extensão do problema alheio. Se alguém precisa de consolo, você oferece ombro. Se alguém precisa de ideia, você oferece tempo. Se alguém precisa de ajuda, você oferece solução. E tudo isso parece nobre, até o dia em que você percebe que está sempre cansado, sempre esgotado e cada vez mais irrelevante. É nesse ponto que começa o mapeamento. E ele exige frieza. Você vai precisar se olhar como um analista olha para uma empresa antes de investir, sem emoção, com clareza. Liste tudo o que os outros vêm buscar em você. Não o que dizem, mas o que fazem. Observe os padrões. O que te pedem? Quando te procuram? Para quais assuntos te chamam? O que esperam ouvir de você? O que você identificar nesse processo não é coincidência. É valor percebido. E valor percebido é o primeiro passo para cobrar.
Mas existe um detalhe importante. Você só pode cobrar por aquilo que reconhece. Se você não enxerga que sua visão estratégica resolve problemas que ninguém vê, vai continuar oferecendo isso de graça. Se você não percebe que sua presença inspira confiança, vai continuar emprestando seu nome para projetos que não merecem. Se você não entende que seu tempo é valioso, vai continuar deixando qualquer um marcar café para trocar ideias enquanto te suga informação. Cobrar não é ser ganancioso. Cobrar é organizar o fluxo de energia. É entender que cada pedido carrega uma retirada. E que se não houver retorno, sua conta emocional e mental vai entrar no vermelho. Mas cobrar só é possível quando você sabe exatamente o que entrega. E mais ainda, quando entende para quem está entregando. Porque o valor de um ativo não é absoluto. Ele muda conforme o cenário. Uma ideia sua pode ser comum para um amigo, mas genial para uma empresa. Sua atenção pode parecer trivial para quem convive com você, mas ser um tesouro para quem nunca teve acesso. Por isso, entender o público também é parte do jogo. Agora vem o ponto central. Como transformar esse mapeamento em cobrança real? Não é colocando um valor em cima da mesa como se fosse um produto de mercado. É estabelecendo limites, trocas e critérios. É começar a dizer, posso ajudar, mas preciso que você também contribua com isso. Ou, podemos conversar, mas esse tipo de assunto tem um custo. Ou até mesmo, para esse nível de entrega, o retorno precisa estar à altura. Essa linguagem não é arrogância, é clareza. É a única forma de garantir que a troca seja equilibrada. Porque toda vez que você dá algo valioso sem nenhum filtro, a percepção de quem recebe não é gratidão, é hábito. E o hábito transforma dádivas em obrigações. Você já sentiu isso? Aquele momento em que alguém se irrita porque você não atendeu rápido. Ou quando cobra porque você não apareceu. Ou quando se ofende porque você não pôde ajudar dessa vez. Essa irritação não vem de um desequilíbrio recente. Ela vem de um histórico mal construído, onde você entregou tanto sem pedir nada em troca, que criou no outro a falsa ideia de que tem obrigação de continuar entregando. E é aí que entra o preço justo. O preço justo não é uma quantia específica, é o alinhamento entre o que você oferece e o que recebe. É a sensação de que, ao final da troca, você não saiu menor, não saiu drenado, não saiu ressentido. E para isso acontecer, você precisa começar a selecionar com quem compartilha seus ativos. Nem todo mundo merece sua atenção. Nem todo mundo está pronto para sua ajuda. Nem todo mundo tem estrutura emocional para lidar com a influência que você pode exercer. E tudo bem. Isso não é julgamento. É estratégia. Assim como uma marca seleciona os pontos de venda para não desvalorizar seu produto, você precisa escolher onde vai aparecer, com quem vai se envolver, em quais projetos vai colocar sua energia. Quanto mais seletivo você for, mais valioso se torna. E quanto mais valioso, maior sua capacidade de negociar em pé de igualdade. Porque quem não mapeia os próprios ativos, vive aceitando qualquer moeda em troca. E quem aceita qualquer moeda, uma hora percebe que está sendo pago com promessas, elogios vazios e companhia temporária. E nada disso sustenta ninguém a longo prazo. A sua energia, o seu talento, a sua visão, tudo isso pode ser o motor de algo grande. Mas, para isso, você precisa assumir o controle, precisa enxergar, listar, proteger. E principalmente, precisa entender que não é egoísmo cobrar por aquilo que você passou uma vida inteira desenvolvendo. A cobrança justa começa no silêncio. No momento em que você decide que não vai mais se entregar inteiro em troca de migalhas emocionais, que não vai mais aceitar ser escada, que não vai mais assistir aos outros subirem usando seu esforço como trampolim. A partir do momento em que você se valoriza de forma objetiva, o mundo percebe. E quando percebe,
começa a mudar. Porque quem se respeita impõe respeito. E quem sabe o que vale passa a ser tratado com outro tipo de cuidado. Você não está aqui para ser fonte de tudo para todos. Está aqui para construir algo com consistência, com presença, com propósito. E isso exige escolhas. Escolhas que começam pelo simples ato de olhar para si com seriedade, de reconhecer seus ativos, de deixar de ser moeda e, finalmente, se tornar quem decide o valor do jogo. Ser valioso não basta. O mundo não valoriza o que é útil. Valoriza o que é escasso. Você pode ser alguém incrível, com talentos raros, inteligência acima da média, presença marcante e um coração generoso. Mas, se estiver disponível demais, tudo isso será visto como comum. Quanto mais fácil é te acessar, menos impacto sua presença causa. E o que é fácil, o mundo despreza. Essa é uma das leis mais cruéis e mais verdadeiras das relações humanas. A abundância reduz a percepção de valor. O que está sempre à mão perde o encanto. E isso vale para tudo. Ideias, tempo, atenção, conselhos, afeto. Quando você entrega em excesso, sem pausa, sem critério, sem estratégia, a percepção do outro não cresce. Ela se acomoda. O impacto que antes era extraordinário vira parte da rotina. Aquilo que um dia te destacava passa a ser ignorado. Pense na última vez em que alguém te respondeu rápido demais. Estava sempre disponível, sempre pronto, sempre ali. A relação não parecia mais leve, parecia previsível. Agora pense na pessoa que demora, que não aparece sempre, que você precisa conquistar aos poucos. Essa, mesmo sem fazer esforço extra, gera fascínio. Não porque tem mais valor real, mas porque aprendeu a administrar sua escassez. Isso vale mais do que você imagina. Gente que sabe desaparecer no momento certo é mais lembrada. Gente que fala pouco é mais ouvida. Gente que não se entrega fácil cria uma tensão produtiva. E tensão é o que alimenta o desejo. O ser humano é movido pelo que não tem, não pelo que já conquistou. Somos programados para correr atrás, não para conservar. É por isso que muitos só valorizam quando perdem, porque a ausência revela o que a presença constante apagou. E você, sem perceber, talvez esteja se sabotando com excesso de presença. Você responde todas as mensagens no mesmo minuto, diz sim para todos os convites. Está sempre presente nos grupos, nas conversas, nos almoços, nas reuniões, nos favores. E por algum motivo sente que, quanto mais presente está, menos notado é. A verdade é que essa sensação não é paranoia, é uma consequência. A abundância emocional tem o mesmo efeito da inflação. Quanto mais tem, menos vale. Quando sua atenção é infinita, seu valor percebido desaba. Quando sua presença é garantida, sua ausência não faz falta. Quando sua ajuda é automática, ninguém sente que está recebendo algo raro. E o raro é o que paralisa, o que deixa o outro em dúvida, o que faz a presença ser desejada e, principalmente, respeitada. A escassez é um jogo mental. Ela não se baseia em ausência total. Se baseia em controle de acesso. Você não precisa sumir do mundo. Precisa saber dosar. É a ausência estratégica, não o desaparecimento definitivo. É o silêncio cirúrgico, não a indiferença. É a pausa calculada, não o abandono. É você deixando claro, sem precisar dizer, que está presente por decisão, não por obrigação. Essa postura muda a forma como as pessoas se comportam com você. Elas passam a se esforçar mais, a ouvir com mais atenção, a pensar 2 vezes antes de te pedir algo, a considerar melhor suas palavras. Porque, no fundo, elas sabem. Você pode não estar ali amanhã. E isso cria um efeito psicológico forte. O medo de perder aquilo que não se tem garantido. E esse medo é um aliado poderoso.
Ele faz com que suas palavras tenham mais peso. Faz com que suas decisões sejam vistas como firmes. Faz com que sua imagem, mesmo em silêncio, continue ocupando espaço. Porque o que é escasso ocupa mais memória, mais desejo, mais especulação. Veja como marcas de luxo fazem isso o tempo todo. Elas não vendem só produtos, vendem escassez. E não é escassez acidental, é escassez planejada. É o modelo que some da vitrine, é o estoque limitado, é o convite exclusivo, é a fila de espera. E você espera porque aprendeu que aquilo tem valor. Não porque é melhor, mas porque é raro. E o que é raro acende a imaginação. Cria histórias, gera desejo. Você pode aplicar essa lógica na sua vida pessoal, emocional e profissional. Comece a dosar sua presença, a atrasar respostas. Assumir por algumas horas, por alguns dias. E quando voltar, traga algo novo. Uma ideia, uma postura, uma evolução. Faça com que o seu retorno sempre traga impacto. Que sua reentrada seja lembrada. Porque isso cria narrativa. Cria contraste. E contraste é o que fixa a atenção. Escassez sem crescimento vira só distância. Mas escassez com transformação vira encantamento. É por isso que pessoas que somem para se reinventar voltam maiores. Elas não desapareceram por orgulho. Elas estavam preparando o próximo nível. E o mundo respeita quem sabe respeitar o próprio tempo. Essa dinâmica também se aplica às suas opiniões. Quando você fala o tempo todo, o que diz perde força. Quando você critica tudo, ninguém mais te escuta. Mas quando você observa, silencia e escolhe o momento certo para falar, suas palavras causam impacto. É o peso do silêncio que prepara o terreno para a força do discurso. A escassez também se aplica ao afeto. Quem oferece carinho demais, sem pausa, sem critério, sem tensão, se torna emocionalmente previsível. E o previsível, cedo ou tarde, vira pano de fundo. Não porque o afeto não é verdadeiro, mas porque não existe mais contraste entre presença e ausência. O outro nunca precisou sentir falta, então nunca aprendeu a valorizar. Isso não significa que você deve se tornar frio. Significa que você deve administrar sua energia como quem administra um recurso finito, porque é exatamente isso que ela é. Se você se espalha demais, se esgota. E quando se esgota, não tem mais impacto. Só cansaço, só ressentimento, só ausência de sentido. Aprender a ser escasso é aprender a ter peso. E quem tem peso não precisa gritar. Sua presença fala antes de qualquer palavra. Sua ausência gera perguntas. Sua volta muda o ambiente. Porque o que é raro não precisa se explicar. Basta aparecer. Aos poucos, você vai perceber como essa mudança afeta tudo. Suas relações ficam mais equilibradas. Seus diálogos ganham mais profundidade. Suas decisões são mais respeitadas. Porque o mundo entende que você não é mais uma fonte inesgotável. Você é uma potência que aparece quando faz sentido. E quando aparece, transforma. Quem é sempre acessível acaba esquecível. Mas quem aprendeu a dosar sua presença se torna inesquecível. Não porque é melhor do que os outros, mas porque soube se valorizar antes que o mundo o desvalorizasse. Existe um tipo de poder que não precisa levantar a voz, não precisa se impor, não precisa ameaçar. Ele age no subsolo das interações humanas. Está nas entrelinhas, no que não é dito, no que não é revelado. É o poder que nasce do mistério, cresce no silêncio e se consolida através do leverage. Aquela vantagem oculta que você possui e que pode ser acionada no momento certo para influenciar decisões, virar jogos e redesenhar relações. O mundo moderno vive obcecado por visibilidade. Todo mundo quer ser visto, quer ser ouvido, quer explicar, justificar, provar.
A cada nova conversa, as pessoas despejam tudo: suas ideias, suas dores, seus planos, seus movimentos futuros. Elas acreditam que quanto mais falarem, mais respeito vão gerar. Mas não percebem que quanto mais revelam, menos controle têm. Pessoas que falam demais se colocam em desvantagem. Elas entregam o mapa antes do jogo começar. Revelam suas vulnerabilidades para quem ainda não demonstrou confiabilidade. Expõem suas estratégias para gente que está apenas ouvindo para calcular. O que parece franqueza pode ser, na prática, ingenuidade. É por isso que os verdadeiros jogadores do poder não se explicam. Eles observam. Não se precipitam. Eles escutam. Não se revelam. Eles medem o terreno antes de se posicionar. E fazem isso não por covardia, mas por sabedoria. Porque sabem que quanto menos os outros souberem sobre seus movimentos, mais difícil será combatê-los. O mistério tem uma força silenciosa. Ele ativa a curiosidade. E curiosidade é uma forma de atração. Quanto menos você revela, mais as pessoas especulam. E a especulação sempre constrói imagens maiores do que a realidade. Uma presença enigmática é mais respeitada do que uma transparência descontrolada. Não porque uma é melhor do que a outra, mas porque uma preserva o poder, enquanto a outra entrega tudo de bandeja. Existe uma diferença imensa entre ser claro e ser previsível. Ser claro é saber o que quer e agir com coerência. Ser previsível é deixar todos saberem o que você fará antes mesmo de você fazer. E previsibilidade em excesso destrói qualquer vantagem estratégica. Porque se todo mundo já conhece seus passos, já preparou as armadilhas. E o silêncio é o solo fértil onde o mistério se fortalece. Saber calar é uma virtude que poucos cultivam. O impulso de falar, de preencher espaços, de responder rápido, é uma armadilha comum. Mas quem aprende a segurar o verbo, ganha tempo. Tempo para observar reações. Tempo para ver quem revela demais. Tempo para usar o próprio silêncio como espelho, devolvendo ao outro o desconforto de não saber o que você está pensando. Pessoas inseguras odeiam o silêncio. Elas interpretam o silêncio como rejeição. E nesse medo, entregam mais do que deviam. Falam demais, explicam demais, confessam demais. Enquanto isso, quem domina a arte do silêncio coleta informações sem gastar energia. Quem fala pouco, escuta mais. Quem escuta mais, entende o que está por trás das palavras. E quem entende antes, age melhor. Mas o verdadeiro trunfo não está só no silêncio e no mistério. Ele aparece quando você os combina com o leverage. O leverage é o ponto de alavancagem. É aquele fator oculto que te dá vantagem numa negociação, numa decisão, numa disputa. Pode ser algo que você sabe. Pode ser algo que você tem. Pode ser algo que você controla. Mas, acima de tudo, é algo que o outro ainda não sabe que você possui. E o segredo está em nunca usar o leverage de forma impulsiva. Ele precisa ser guardado como uma carta na manga. Você não joga sua melhor peça na primeira rodada. Você segura, você espera. Você observa o tabuleiro se movimentar. E no momento certo, quando o uso dessa vantagem pode render não só vitória, mas multiplicação de poder, você move a peça. Imagine um ambiente de trabalho onde alguém tenta te minar pelas costas. Enquanto você observa em silêncio, percebe o padrão. Junta provas, constrói alianças. E no momento certo, com um único movimento, revela informações que mudam completamente o jogo. O outro cai. Você não apenas vence, você constrói respeito. Porque ninguém viu você se desesperar. Viram você agir com precisão. O leverage também aparece em relações pessoais. Aquele momento em que alguém tenta te manipular, achando que você está emocionalmente vulnerável. Mas você já entendeu a dinâmica.
Você já viu o jogo por dentro, e quando a pessoa estica a corda, você não rebate. Você apenas some, corta acesso, retira sua presença. E essa ausência, somada ao silêncio, vira uma resposta mais poderosa do que qualquer discurso. É isso que os verdadeiros estrategistas entendem. A presença constante gasta. A fala excessiva enfraquece. A entrega descontrolada expõe. Mas o mistério intriga. O silêncio impõe. E o leverage resolve. Não se trata de ser frio. Trata-se de ser inteligente. De aprender a usar a informação como ativo. De perceber que nem tudo precisa ser dito. Que nem toda intenção precisa ser declarada. Que saber mais do que o outro pensa que você sabe é um tipo de poder que não se vê, mas se sente. Um poder que paralisa, que desequilibra, que muda decisões sem precisar levantar a voz. Quem domina o mistério nunca precisa correr, faz os outros correrem. Quem sabe calar nunca precisa provar, faz os outros se explicarem. E quem guarda seu leverage com inteligência nunca entra em guerra, porque já venceu na preparação. Você não precisa ser o mais falante, nem o mais visível. Precisa ser o mais preparado, o mais atento, o mais estratégico. Precisa ser aquele que ninguém entende completamente, porque o que não se entende se respeita, e o que se respeita se teme. E o medo, quando nasce do desconhecido, do não dito, do poder silencioso, é o que sustenta o domínio de quem realmente entendeu como o jogo funciona. Chega uma hora em que você percebe que ser bom não é suficiente. Ser útil, muito menos. Você começa a entender que quem sobrevive e prospera não é o mais esforçado, nem o mais carismático, nem o mais inteligente. É o mais insubstituível. Aquele que soube sair do papel de ferramenta e passou a construir a máquina. Aquele que entendeu que depender da admiração dos outros é andar sempre com uma corda no pescoço. E que o único respeito que realmente importa é aquele que nasce da consciência de que sua ausência gera prejuízo. Enquanto você estiver no modo automático, esperando reconhecimento espontâneo, continuará sendo uma peça móvel. Um nome que pode ser apagado, um profissional que pode ser trocado, uma presença que pode ser esquecida, e não por maldade alheia, mas porque você ainda não se posicionou como parte essencial de nada. Você é bom, mas ainda não é necessário. E quem não é necessário é descartável. O primeiro passo para se tornar insubstituível é sair da ingenuidade. Aquela ideia infantil de que quem planta o bem colhe o bem, de que o universo se encarrega de devolver, de que quem trabalha certo sempre é reconhecido. Essas frases podem até confortar, mas não constroem blindagem. O mundo não retribui bondade com segurança. Retribui resultado com posição, e posição com poder. O resto é aceno vazio. Ser insubstituível não é ser perfeito. É ocupar um espaço com tanta profundidade, com tanta entrega estratégica, com tanta conexão única, que a simples ideia de te perder gera impacto. É fazer com que sua função não seja apenas técnica, mas simbólica. É ser o tipo de pessoa que, quando sai de cena, deixa um buraco emocional, prático, estrutural. Para chegar nesse nível, você precisa parar de apenas executar tarefas. Precisa começar a construir sistemas. Gente que apenas cumpre ordens pode ser trocada. Gente que cria processos, soluções, pontes, narrativas, se torna referência. E referência não se substitui, se lamenta quando parte. Veja os movimentos ao seu redor. Pessoas que somem e ninguém nota. Profissionais que são elogiados, mas nunca promovidos. Líderes que inspiram, mas não influenciam. Você pode ser um deles se não entender que simpatia não gera poder. Que ser bem visto não é o mesmo que ser imprescindível. Que agradar a todos, sem gerar valor tangível, é o caminho mais rápido para se tornar invisível.
A arquitetura do poder começa quando você decide parar de participar do jogo como convidado e passa a moldar o jogo de dentro. Isso exige visão, exige estratégia, exige a disposição de ocupar espaços com inteligência, mesmo que no começo ninguém te convide. Porque quem espera ser chamado para liderar, nunca lidera. Liderar começa no bastidor, no silêncio. Na construção de resultados que falam por si. Você começa pequeno, enxerga onde ninguém está olhando. Entrega mais do que foi pedido, mas não por carência, por posicionamento. Se antecipa, resolve, constrói. E pouco a pouco, as pessoas começam a notar que existe algo diferente em você. Não sabem explicar, mas sabem que quando você entra numa sala, o clima muda. Quando você fala, todos escutam. Quando você se posiciona, as decisões mudam de direção. Isso é influência. E a influência é o cimento que sustenta o poder duradouro. Mas atenção, influência não se impõe. Se conquista com presença firme, com domínio do próprio valor, com clareza sobre o que se está construindo. Enquanto os outros gastam energia disputando atenção, você escolhe onde pisa, com quem se envolve, em que projetos se coloca. Você não se multiplica para agradar. Você se concentra para impactar. E o impacto tem uma regra: ele não nasce de quantidade, nasce de qualidade estratégica. Você pode aparecer pouco, mas quando aparece faz diferença. Você pode falar pouco, mas quando fala, muda a rota. Você pode não se impor, mas quando age, desarma qualquer tentativa de te reduzir. Isso é o que te torna insubstituível. O fato de que sua presença não é abundante, mas sempre decisiva. Só que nada disso acontece se você ainda estiver preso à necessidade de agradar. A pessoa que ainda busca ser amada por todos nunca será temida, nunca será respeitada, nunca será reconhecida como alguém indispensável, porque o medo de desagradar impede você de se posicionar. E quem não se posiciona é reposicionado pelos outros. Ser insubstituível também exige coragem para se retirar de lugares onde você está sendo apenas útil. Porque utilidade é uma armadilha quando não vem acompanhada de reconhecimento estrutural. Você se torna o resolvedor de problemas, o bombeiro emocional, o quebra-galho profissional. E enquanto você apaga incêndios, outros ocupam os cargos de decisão. Você corre, entrega, resolve, e alguém lá no alto colhe os frutos da sua pressa. Você precisa entender que, em algum momento, sua entrega precisa deixar de ser esforço e virar influência. Que sua energia precisa deixar de ser suor e virar direção. Que seu nome precisa estar mais vinculado à estratégia do que à execução. E isso não é arrogância, é evolução. Quem não entende isso, continua no mesmo ponto por anos. Cresce em técnica, mas não em poder. Ganha respeito informal, mas não autoridade real. É chamado de essencial nas conversas, mas nunca é colocado nos lugares de decisão. Porque ainda age como alguém que serve, não como alguém que constrói. A virada de chave acontece quando você começa a pensar como arquiteto. Você para de agir reativamente. Começa a ver o tabuleiro todo. Pensa em alianças, em timing, em influência oculta, em reputação seletiva, em controle da narrativa. Você deixa de ser produto das demandas alheias e passa a ser dono da própria arquitetura de poder. E no fundo, é isso que os estrategistas fazem. Constroem algo tão bem pensado, tão bem posicionado, tão bem amarrado, que qualquer tentativa de excluí-los desestabiliza o sistema inteiro. Eles não precisam implorar espaço. Eles se tornam o espaço, o eixo, o pilar, a fundação. Essa construção exige tempo, paciência e inteligência emocional. Mas, quando chega, você percebe. O jogo virou. Agora é você quem é consultado antes das decisões. Você que é ouvido antes que os outros falem. Você que é procurado quando o sistema começa a balançar.
Porque todos sabem, se você sair, tudo muda. Esse é o ponto onde você não apenas tem poder, você é o poder. E quem chega aí, nunca mais volta a ser substituível. Se esse vídeo fez você enxergar as coisas por um novo ângulo, então já vale o seu like, porque isso ajuda o conteúdo a alcançar mais pessoas que, assim como você, estão prontas para sair da ingenuidade e assumir o controle da própria narrativa. Se inscreve no canal para não perder os próximos episódios. Aqui, você não recebe motivação vazia, você recebe estratégia de verdade para aplicar na vida real. E agora eu quero te ouvir. Qual parte desse vídeo mais te provocou? Deixa aqui nos comentários. A tua visão pode acender reflexões em outras pessoas também. Ah, e se você chegou até aqui, tem mais um passo importante. Maratona os outros vídeos do canal. Cada um deles é uma peça de um quebra-cabeça que vai transformar sua forma de pensar, agir e se posicionar. Nos vemos no próximo.